É absurdo que no Brasil se discuta um acerto do árbitro por ódio que as pessoas têm pelo Flamengo, inclusive jornalistas, ódio pelo Flamengo, distorcendo os fatos, desrespeitando a profissão em alguns casos, de forma cretina, quando deveríamos estar discutindo, como bem escreveu o Lúcio de Castro no seu Twitter, a atitude do jogador, que ao invés de tentar disputar a bola, impedir a jogada do jogador adversário, que era o Cebolinha, ele se aproveita da presença da bola e chuta essa bola contra a bola do jogo de forma deliberada. Essa deveria ser a discussão, somada ao desconhecimento da regra. Porque ele fala depois, ele diz que chutou a bola para chamar a atenção do juiz, algo assim. Foi isso mesmo? Ou seja, ele prejudicou o Criciúma, que não merecia perder. O Flamengo fez uma partida ridícula. Especialmente no primeiro tempo. Ridícula, ridícula. E sem nenhuma atenuante, porque os jogadores voltaram da Copa América, o Cebolinha voltou de contusão, só não tinha o Bruno Henrique, que hoje é um reserva. O Flamengo estava com o time inteiro em campo. E jogou nada. Isso que o Tite tem que explicar, sem dúvida alguma. A atuação foi péssima, péssima. Não pode jogar dessa maneira. Foi indesculpável a péssima atuação. E, na minha opinião, não merecia vencer. Eu acho que não foi pênalti também no Arrascaeta. Acho que o Arrascaeta se joga antes do contato, ali já está caindo. Enfim. Mas é bizarro que se discuta um acerto do árbitro. Chegamos ao ponto que se discute um acerto. Mas se você pesquisar um pouquinho, você vai encontrar que em 2016, no jogo Atlético Cruzeiro, no Estádio de Independência, Robinho, então atacante do Galo, chuta a bola que estava em campo, a bola invasora, contra outra bola, e foi divertido. Falta foi marcada. Em 2019, o Renier faz o gol da vitória do Flamengo no Castelão contra o Fortaleza, um dia que o Jorge Jesus colocou o time cheio de reservas. Esse jogo até desmente a falsa versão, né? Como tem falsas versões por aí, de que o Jorge Jesus não poupava os jogadores. Poupava sim. Ele pensando no jogo contra o Grêmio, na Copa do Brasil, na Libertadores, semifinal, primeiro jogo, ele coloca vários reservas. O Renier faz um gol de cabeça, que é o gol da vitória. Se você olhar o vídeo por trás do gol, na hora que ele cabeceia, a bola entra, tem uma bola jogada por alguém, não sei se o Gandula, alguém atrás do gol, lá em Fortaleza, dentro do campo. Não para a jogada, segue a jogada. No ano passado, no jogo do racismo, como ficou conhecido, quando chegou ao ápice do absurdo, o nível de ofensas ao Vinícius Júnior, Valência e Real Madrid, um jogador, uma bola entra no campo, um jogador do Valência, não lembro o nome dele agora, chuta a bola contra a bola que está com o Vinícius, e ele é advertido e é marcado uma falta, porque foi fora da área. Ou seja, existem outros lances iguais, só que fora da área. O cara acertou. Gente, o árbitro foi super convicto, marcou na hora, ele acertou. A bola não está na direção. Ah, e se ele faz isso e aquilo? É muita forçação de barra para tentar caracterizar como erro o que foi um acerto. Numa noite em que tivemos, tarde e noite, 3 jogos dos 3 times mais bem colocados na tabela, com polêmica, assim, no mínimo polêmica, o Juca acho que foi, eu acho que não foi, do Arrascaeta. Tem esse lance também, que é bem discutível aí, do Léo Pereira e do goleiro do Criciúma, né? Da voadora que ele dá, se ele acerta a bola primeiro, acerta a cabeça, é pênalti, não teve VAR, não teve nada. Teve o gol muito mal do lado do Cruzeiro, aquilo foi um grande absurdo, quer dizer, outro erro de arbitragem, né? E teve uma jogada do Barbosa com o Luca, no jogo Botafogo e Inter, que não teve repercussão, mas que é bem discutível, né? O Luca, atacante que vem do banco do jogo do Internacional, chuta a bola e o zagueiro argentino do Botafogo vai tentar e meio que acerta uma solada do joelho do cara. Esse lance também não teve nenhuma repercussão. Então tem lances e mais lances aí que você pode discutir. Alguns absurdos até. Mas o acerto do árbitro virou a pauta. Por quê? Porque foi o Flamengo. Porque foi o Flamengo. Então vão se criando narrativas. Já aconteceu isso com o Corinthians em outros momentos da história. Clube de muita torcida, quando tem uma possibilidade de estar em evidência, isso acontece. Só que agora envolve até a imprensa. Tem gente que não viu o jogo e tem opinião. E não tem vergonha, cara. Não tem vergonha. Tem gente que trabalha em outras áreas que não é o jornalismo esportivo e acha que pode fazer gracinha e propagar falsas informações sobre futebol. Eu quero ver se vai fazer gracinha quando for falar sobre aquilo que descobre de fato, como a eleição dos Estados Unidos, como tem um lá da TV Globo lá, não é o Guga Chakra, não, o outro, da Botafoguense. Quer dizer, os caras colocam coisas que não são verdadeiras, cara, na rede social, para ganhar engajamento. Qual é o intuito? Qual é o compromisso com os fatos? Que vergonha, que constrangedor, que coisa feia. E não tem VAR que dê jeito nessa turma. O torcedor fica ali, né, embarcando nessa onda e, digamos, modificando a realidade para vender uma narrativa que lhes convém, né, de como se tivesse havido um favorecimento. Houve um favorecimento, sim, feito pelo jogador Barreto, que foi tolo ou esperto demais. Como diriam os antigos, né, todo malandro tem seu dia de otário. E eu quero dizer ao Zé Trajano que eu me lembro muito bem do Balança, mas não cai. Inclusive da vinheta, que era balança, balança, mas não cai. Eu vi muito. Era molequinho, mas me lembro muito bem. Era ótimo. Porque o Mauro é bem mais velho do que eu, como, aliás, é nítido, né? Percebe-se claramente.
eu vou falar de novo, eu tô apanhando desde ser sábado na história do jogo do Flamengo aí, depois do jogo do Palmeiras também, até do jogo do do São Paulo, no Twitter, porque eu falei assim, mas não dá para você imaginar que a bola atrapalhou ou não, não tava achando que não deveria ser pênalti, mas isso é essa questão. Olha, Mas aí eu ouvi o Mauro agora, eu ouvi a Mili um pouquinho antes, e a Mili falou uma frase muito boa. Falou assim: foi o gol do bem feito, né? Foi o pênalti marcado do bem feito. O cara quis dar uma de esperto, e aí o não, lance que o juiz até poderia parar, não parou porque o cara deu uma de espertalhão. O cara o foi lá e âncora, chuta a bola no. Fala. e o Cebolinha estava prestes a fazer o gol. Isso, O isso. Cebolinha estava prestes a fazer o gol. Ele ia Isso, chutar a bola pro gol. Ele ele ia estava ali chutar a na tinha bola. uma Esse é um pequena ponto, área. esse é um ponto muito importante. Se ele para o jogo, ele atrapalha o ataque. E se Sim, você observar, a jogada, quando a bola entra no campo, ele está de costas para a bola, porque a jogada se processa na altura do grande círculo. E a bola circula pelo lado esquerdo. Quando a bola entra no campo de visão do árbitro, do Marielson, né, que ele se vira, ela já está com o Cebolinha. O Cebolinha ele passa pela bola assim, de passagem e vai tentar a jogada. E o Barreto que vem atrás, ao invés de passar de passagem, ignorar a bola, que seria o correto, ele desvia um pouco sua trajetória, seu caminho, para chutar a bola, uma contra a outra, e faz um desarme. Gente, o cara cometeu uma falta ridícula. Ponto. Ele é o vilão do Criciúma, não é o árbitro, não é o Flamengo, não é nem o bobo lá que jogou a bola no campo. Não é nem o bobo lá, que o bobo você vê, ele não jogou para atrapalhar. Todo mundo viu o vídeo, o bobo jogou para aparecer na rede social. Aí o bobo pega a bola e joga para cima. Sabia o que ia brincadeira. acontecer. E eu acho ridículo Esse, que ainda fiquem exaltando o bobo. Para mim, o bobo tinha que ser ignorado. Mas fazer o quê? Rede social é esse essa porcaria Barreto, mesmo, né? Deixa eu botar o Danilo no papo cara, aqui. Fala, eu Trajano. quero dizer que o Barreto deve ser um bom jogador de malha. É isso, o cara só Jogador de ali. malha. Ótimo. Danilo, deu seu pitaco sobre o Flamengo, que não jogou bem, detalhe, hein? Ganhou de 2-1, mas não jogou bem. Tem todos os atenuantes, né? O gramado horroroso e tudo mais, mas não jogou bem. Do trio aí, parece que nesse momento é o que tá jogando menos. Mas teve o Palmeiras e teve o Alexandre Matos falando que há um complô, não sei lá o quê, por causa do gol anulado, que seria o gol de empate do Cruzeiro no jogo contra o Palmeiras. O que você achou? Bom, sobre esse lance do Criciúma e do Flamengo, se o Barreto ele dá uma de Daverson, digamos assim, ele corre em direção da bola e tropeça na bola, a gente estaria discutindo de outra forma aqui, mesmo que ele tivesse feito de É propósito, como o Daverson boa faz. questão, também acho. Porque aí ia falar, pô, interferiu, ele tropeçou, ele não viu, qualquer coisa do tipo. Como ele fez deliberadamente um toque na bola, não tem discussão. Foi falta, falta e acabou. Dá pra gente pensar, putz, a bola tava atrapalhando, não tava, mas ele tirou qualquer dúvida do lance. Ele foi lá e fez o que o juiz precisava para não ter polêmica nenhuma. Se o Barreto tivesse tropeçado na bola, como o Davidson faz, a gente estaria aqui discutindo, pô, atrapalhou, não atrapalhou, talvez o juiz tivesse dado tiro livre indireto, não sei, 2 lances, sei lá como ele ia resolver essa questão, porque aí sim teria uma polêmica maior, mas nesse caso não existe polêmica. No pênalti do Arrascaeta, eu concordo, para mim não foi pênalti do Arrascaeta. No Palmeiras e Cruzeiro, eu achei também que não era pro VAR ter interferido. Até se o juiz tivesse dado a falta ali na hora, no meio do lance, a gente nem estaria falando nada, né? Até porque não teria saído o gol. Agora, depois que sai todo o lance e o VAR é chamado, para mim não faz sentido nenhum. E eu entendo a reclamação do Cruzeiro. E o Matos, ele deu uma criticada ali, meio que na troca de farpas entre Leila e Textor, né? Porque vem investidor estrangeiro, fala o que quer do Brasil, e aí fica do Rio para São Paulo para o Rio. Eu entendi como se fosse algo assim, de tipo, os juízes tendo que compensar uma hora para o Flamengo, uma hora para o Botafogo, uma hora para o Palmeiras. Não sei, eu entendi essa assim do jeito que o Matos falou. E no jogo do São Paulo, para também falar da arbitragem, para mim também não tem uma imagem conclusiva de que a bola tenha tocado no braço. Porque tem uma hora que parece claramente um ombro, uma hora parece um pouquinho mais para baixo aqui, e a gente tem aquela regra, aquela parte da regra como referência à manga, né? E me parece que em todas as bolas, todos os lances, todos os vídeos que mostram, a bola tá batendo mais na manga do que fora da manga. Então, para mim, ainda que tivesse essa dúvida, não tem um lance, uma imagem conclusiva que pudesse cancelar o gol. Então, para mim, foi prejudicado o Juventude, foi prejudicado o Cruzeiro, e no caso do Criciúma, foi prejudicado pelo primeiro pênalti, que como o Flamengo perdeu, impacta menos no resultado.
neste caso. Sobre o Flamengo, né, curioso que o Flamengo joga mal quando tem a volta dos seus principais jogadores, então a gente vai ter aquela dúvida de como que vai ser o acerto depois, agora com todas as alternativas, durante essa travessia no deserto, como designou o nosso colega Renato Maurício Prado. O Tite encontrou algumas soluções para o time, né? Colocou o Ortiz às vezes de volante e tal, e de um jeito ou de outro o Flamengo conseguiu bons resultados, tirando essa reta final, que acabou perdendo alguns pontos inesperados. Agora, contra o Criciúma, a minha expectativa era que o Flamengo fizesse um jogo mais dominante, e não fez, mas, claro, isso faz parte de uma trajetória no campeonato aí de 38 rodadas. Voltando ao Palmeiras, que foi sua pergunta, o Palmeiras, para mim, Palmeiras e Cruzeiro fizeram um bom jogo. O Everton tá jogando bem de novo, foi fundamental na vitória do Palmeiras. O Cruzeiro chegou poucas vezes, mas nas poucas que chegou com muito perigo. E o Everton foi muito bem, a gente vai lembrar, no começo do ano, o Everton estava bastante criticado, estava entregando alguns gols, estava inseguro até na hora de sair com a bola, estava inseguro em todos os momentos, e agora o Everton já faz uma boa sequência de Brasileirão, bem de novo. Contra o Botafogo já tinha ido bem também, agora contra o Cruzeiro foi bem de novo. O Everton foi bem importante para o Palmeiras para essa vitória. Aí tem o Flaco Lopes, que perdeu o gol inacreditável embaixo da trave. Depois fez o mais difícil, num lance que eu achei que o Cássio deu uma leve ajudadinha. Não dá para dizer que é uma falha, que é um frango, mas um goleiro do nível do Cássio, eu imaginava que aquele lance não entraria. De toda forma, achei uma vitória muito importante para o Palmeiras, porque o Palmeiras tem agora desfalques relevantes, como o do Piquerez, que foi substituído pelo Vanderlan, e o Vanderlan jogou muito bem. Teve o desfalque do Estevão, que está sendo preparado para voltar para a Copa do Brasil contra o Flamengo, então vai ser um desfalque também bastante importante, porque ele era o cara que mudava o jogo para o Palmeiras quando estava encralacado ali, e ele não tem mais isso, e o Dudu, ainda que esteja recuperando a forma, não chega nem perto do que o Estevão tem feito nos últimos jogos. Então são desfalques relevantes, e o Palmeiras perdeu de novo o Mike agora, que vira e mexe tem algum problema de lesão, né? Eu várias vezes questiono por que o Abel coloca tanto o Marcos Rocha no lugar do Mike, mas dessa vez o Mike machucou de novo. Então, o Palmeiras com alguns desfalques relevantes, em contrapartida com a possibilidade de colocar Felipe Anderson, que já mostrou em 2 jogos que tecnicamente ele é diferente, que é o cara que pode mudar o patamar do time do Palmeiras mesmo, e tem o Giai, que ainda não estreou, e o Maurício, que ainda está devagarzinho. Mas uma vitória muito importante, Tirone, porque você considera o Palmeiras nessa sequência que vai começar aí em 10 dias. A gente até falou disso no último posse, né? Eu acho que o Palmeiras vai jogar o Brasileirão nesses 3, 4 jogos aí, entre os jogos da Copa do Brasil e da Libertadores, com o time B. Então, esses jogos que antecedem agora o Cruzeiro e o próximo Fluminense, é fundamental que o Palmeiras faça os pontos para poder, digamos assim, ter um pouquinho mais de gordura, não para a liderança, mas para continuar no topo da tabela depois que passar essa batalha naval aí que vai ter quarta, domingo. Então, uma vitória muito importante. E o Palmeiras que jogou bem contra o Cruzeiro, que a gente vai lembrar, o Cruzeiro estava numa ascensão e estava namorando a ideia de colar no Botafogo, no Flamengo, no Palmeiras. Então, uma vitória importante que sim, o Cruzeiro tem direito à reclamação, porque para mim foi prejudicado pela arbitragem. Muito bem, muita gente mandando mensagens aqui, e o cara que atende pelo nome de vocês da imprensa, número 6 da imprensa, mandou aqui uma série de mensagens para a gente. Eu vou ler algumas, porque ele está achando que deveria ter sido marcado, anulado o gol do Palmeiras, o pênalti lá para o Flamengo. Ele fala: para refletir, a bola caiu na área com a outra em jogo, ainda próximo ao meio-campo. Ao continuar o lance, poderia acontecer alguma das coisas. Segue. Se o jogador do Flamengo chuta a bola e esta bate na outra e entra no gol, o que apitar? Se o zagueiro pisa na bola e cai impedindo de continuar a jogada, o juiz poderia apitar falta? Afinal, era um objeto estranho no campo. O Danilo falou sobre isso, né? Se o jogador cai ali com a segunda bola, se a interpretação do árbitro seria outra. Esse é o meu ponto também, que eu falo. Não acho que não deveria ter sido marcado o pênalti. Sim, não aconteceu. O cara chama vocês da imprensa, nem pelo nome, né? Eu nem leria essa mensagem se eu fosse você. O cara não se apresenta. Quem é vocês da imprensa? Para mim é um bobo, que nem o que jogou a bola dentro do campo. Bobo, a gente não tem que dar atenção. Agora, o fato foi o que aconteceu. Ele poderia fazer parte lá dos velhinhos da FIFA para ficar fazendo na hora de definir detalhes sobre a regra, na hora de fazer mudanças da mesma.
Nós temos que discutir o fato, gente, não o que poderia ter acontecido. O que aconteceu foi que o glorioso Barreto, vocês da imprensa, sei lá quem seja você, o bobo, chutou a bola contra a outra bola, gente. É isso que a gente tem que discutir. Eu achei muito bom a observação do Danilo, porque assim, o Davidson o Davidson é mais malandro. O Barreto não foi malandro, o Davidson seria mais malandro. Não é possível que a gente... Mas temos que discutir o que? A regra do jogo ou a malandragem? Né? Não é possível que a gente fique discutindo um acerto, né, em nome de hipóteses que não aconteceram. Tinha lá uma bola que não tinha nada que está ali, que não estava interferindo em nada. Há uma regulamentação clara nesse sentido, que se não estiver interferindo no jogo, segue o jogo, e o cara fez o que fez, e o cara admitiu, eu desconhecia, se eu soubesse não teria feito daquele jeito. Então, vamos mudar de página, pelo menos isso. Eu acho que cabe muito mais a discussão da anulação do gol do Cruzeiro do que esse lance. Porque não, vamos mudar de página, claro. Vamos mudar. Meu ponto é justamente... Eu repito, o gol do Cruzeiro, se houve a falta, não foi algo que merecesse intervenção do VAR, porque não foi uma falta escandalosa. Este é o sentido do VAR. É isto que a gente tem que reprisar. São duas coisas. O VAR serve para evitar um erro clamoroso. Não era o caso. A segunda coisa é que nós não podemos deixar passar, até porque a gente fica criticando más atuações do Flamengo, do São Paulo, de quem quer que seja, em gramados que não permitem boas atuações. Eu vou voltar a dar o exemplo que eu dou sempre. Dê um piano desafinado para o Arthur Moreira Lima tocar. Ele não vai tocar, porque o concerto sairá muito ruim. Não é possível mais no Brasil que jogadores de futebol sejam submetidos a esses passos. É isso. Só registrar aqui, já que o Arnaldo não está aqui, ele faz sempre isso. Flamengo, Criciúma, Maguielson Lima Barbosa, Distrito Federal, árbitro. VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, Rio Grande do Norte, FIFA. Palmeiras e Cruzeiro, árbitro. Davi de Oliveira Lacerda, Espírito Santo, pouco experiente. VAR, Rodrigo Nunes de Sá, FIFA, Rio de Janeiro, muito experiente. Detalhe, no jogo Palmeiras e Cruzeiro, o árbitro de campo, na hierarquia da arbitragem, ele é pequenininho perto do Rodrigo Nunes de Sá, que é o árbitro muito mais rodado da FIFA e que está no VAR há um tempão. Quando um cara desse chama um árbitro ainda tem muita experiência para ver o negócio do vídeo, eu duvido, Deodó, como diriam os antigos, que ele vá tomar uma decisão contrária àquela que foi encaminhada pelo árbitro de vídeo. Então, o árbitro de campo ele tem que ser maior do que o de vídeo. Maior que eu falo no sentido não do Daronco, que é grande, mas maior no sentido de ter experiência e ter culhão também para tomar uma decisão, coragem. Os caras não têm. Eu até entendo. O cara é o árbitro que veio lá, do Espírito Santo, não apita quase o jogo da Série A. Futebol capixaba, infelizmente, está numa situação terrível. Aí ele é colocado no Palmeiras e Cruzeiro, que fecha uma rodada, que tem um trilho televisivo de Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Palmeiras, os três jogando, né? Uma maravilha. Audiência bombando, todo mundo assistindo, todo mundo de olho. E, de repente, esse cara vai ter que contrariar um árbitro que é muito mais experiente que ele. É muito difícil acontecer. Então, praticamente, quem é o chefe, quem define na prática jogos assim, é o VAR. O que ele fala, o cara do campo não vai ter coragem de mudar. E é absurdo que a comissão de arbitragem da CBF não fique atenta a esses detalhes. O árbitro de vídeo não pode ser um cara que tem mais peso do que o de campo. Porque induz o cara a ficar com medo, cara. E outro detalhe, a pressão colossal que é feita no Allianz Parque em cima da arbitragem. Imediatamente após o momento que a bola toca na rede, no gol, do bela finalização do Lucas Silva, o técnico do Palmeiras já sai correndo em direção ao quarto árbitro. A televisão mostrou, a transmissão mostrou. Outros se movimentam, os jogadores vão em cima, a torcida já fica enfurecida. É uma pressão danada. O Palmeiras faz demais isso aí. O São Paulo está ficando parecido. Quem viu o jogo entre São Paulo e ele viu. O árbitro acabou dando uma infinidade de acréscimos, 13 minutos, porque o São Paulo não fazia mais jogo. O Igor Vinícius foi expulso, porque foi até rigoroso aquilo ali. Porque o cara não sabia que ele tinha tomado cartão, não lembrava. Mas porque ele estava fazendo cera, ele deu o cartão. Se ele soubesse, ele não ia dar, ele ia administrar. Né? Então, vai um copiando. O que o Caleri e o Rafinha fizeram nesse jogo aí no banco. O Caleri e o Rafinha. Nossa. O Danilo, o Rafinha não consegue mais jogar futebol no nível de antes. Isso é uma coisa bem evidente. Fica contundido e tal. Então, ele virou uma espécie de anexo do técnico. O Zubeldia é todo agitado, reclama o tempo todo. O Rafinha fica ali fazendo o quê? O showzinho dele para a torcida.
E tem torcedor que acha, olha como o cara vibra, como ele tá lá, como ele reclama, veste a camisa, mesmo quando não joga, veste a camisa. É muito conveniente, né? E isso está ficando cada vez pior, porque se o rival faz, eu também vou fazer. Se eu vou fazer, o outro vai fazer. E todo mundo vai fazer. E vai ficar mais difícil ainda de apitar. E a arbitragem é ruim. Então, tem vários problemas nesse combo aí que eu citei.